3 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. Esse número corresponde a 14,5% da população economicamente ativa. E a cada dia, mais pessoas saem de cursos técnicos e faculdades para buscar uma posição no mercado de trabalho. Além disso, muitos jovens batalham por empregos sem qualificação nem experiência e incham esses números. Eu vou conversar hoje com o deputado Roberto Santiago sobre formas de absorver essa massa jovem de trabalhadores. Tudo bom, deputado? Tudo bem, você? A primeira pergunta é a seguinte: o que fazer com o pessoal que não tem experiência, né? Olha, na verdade, ninguém nasce com experiência, não é? Então, nós precisamos verdadeiramente criar as oportunidades para que essas pessoas tenham experiência. Muito bem. O que eu estou querendo dizer com isso? É evidente que se você é um jovem que está cursando aí o 2º grau, você não vai entrar numa empresa para ser o gerente da empresa, você vai entrar na empresa para ser um auxiliar de alguma coisa, um auxiliar de escritório, um auxiliar de faturamento, enfim, tudo que particularmente eu passei, não é? E dentro dessas perspectivas e possibilidades concretas, você começa a construir a sua carreira profissional, não é? Então, a tese da falta de experiência não gerar a oportunidade, primeiro que ela é falsa, não é? Ela justifica, em determinados momentos, a falta de crescimento econômico. Quer dizer, na verdade, quem emprega sempre busca um culpado para a situação calamitosa que nós temos no país hoje, tanto para os jovens quanto para aqueles que têm mais idade, né? Então, o que a gente procura fazer e está tentando fazer é criar verdadeiramente a possibilidade de você ter o primeiro emprego e também, na outra ponta, a possibilidade da pessoa que já tem a experiência ter emprego. Uhum. O senhor, inclusive, está trabalhando com um projeto de lei, um substitutivo a vários projetos de lei que tratam do assunto de incentivo para contratação, incentivo a empregos mesmo, especialmente dizendo a respeito daquela pessoa que precisa do primeiro passo para começar a sua carreira, né? É verdade. Aliás, eu repito, nós estamos trabalhando nas duas pontas, né? 14 projetos de lei tramitam na casa, agora tramitavam porque nós fizemos um substitutivo aglutinando esses 14 projetos de lei, de maneiras distintas, né? Cada parlamentar propunha o que entendia positivo para poder criar essa possibilidade. Nós criamos um substitutivo simples, né? E trazendo a responsabilidade dentro do substitutivo para o Estado, que é o gestor da economia do país, porque também você não pode querer ter fórmula mágica. É dizer, olha, se você, por exemplo, pegar a CLT e começar a afrouxar a CLT, a facilitar a legislação, vai gerar mais emprego. Isso é mentira, não é? O que gera emprego verdadeiramente é crescimento econômico. E aí você tem que buscar algumas fórmulas para quem vai se beneficiar da utilização dessa mão de obra. No caso, o governo, por ser o gestor, como eu disse, e as empresas, não é? Que vão se beneficiar de ter uma contratação nos moldes que nós estamos propondo. Então, o nosso projeto simplifica todo esse procedimento, mas também traz o ônus para as empresas e o ônus para o governo. O senhor, um dos incentivos são a redução de alguns encargos trabalhistas pela metade para quem, por exemplo, é o jovem que está no primeiro emprego, o garoto de 18 anos que acabou de sair de um curso técnico, ou acabou de sair do 2º grau, ou então está começando na faculdade e queria trabalhar em alguma coisa para levar junto com a faculdade e adquirir experiência profissional. Como que funcionariam esses incentivos? Na verdade, o projeto para o primeiro emprego atinge dos 16 aos 24 e a segunda parte do projeto acima de 45 anos de idade. 50%. A empresa que contratar um trabalhador adicional, veja bem, você não pode, você ter um crescimento de faturamento na sua empresa e vai contratar esse trabalhador adicional. Não pode. O que acontece você tem lá 30 funcionários e vai contratar 2 trabalhadores adicionais para se encaixar na legislação. Ou seja, você também tem a responsabilidade, quem emprega também tem a responsabilidade social, também tem a responsabilidade com o seu país, não é? Bom, os S's, que é SESC, SENAC, SEBRAE, não é? São todos os S's que constam da folha de pagamento, vai haver uma redução de 50% para cada trabalhador adicional, 50% do que a empresa deveria pagar para os S's vai ser descontado. Isso é a parte patronal, como eu disse, que vai se utilizar do serviço desse trabalhador adicional. Na verdade, o PL trata, o substitutivo trata como trabalhador adicional. E o governo também vai entrar com a sua parte, que as empresas poderão descontar do imposto de renda, tá certo?
até 6% daquilo que esses trabalhadores ganham. Então, é a participação pública e privada, é uma PPP, tá certo? Para poder efetivamente gerar emprego. E nada além disso, né? Se você está criando um trabalhador adicional, os S já têm a sua contribuição. Nós temos que raciocinar dentro de uma lógica para você poder construir verdadeiramente a possibilidade de aprovação em plenário. O que é a lógica? O governo já tem a arrecadação de determinada empresa com referência ao imposto de renda. Os S's já têm a arrecadação deles com determinado número de emprego. Então, nós não estamos mexendo nisso. Nós não estamos mexendo naquilo que já está construído dentro do caixa do governo e dentro do caixa do sistema S. Né? O que nós estamos mexendo é o seguinte: os trabalhadores adicionais, portanto, nem o governo e nem o sistema S contavam com isso. Uhum. Né? Nós estamos criando para esse trabalhador adicional a possibilidade da empresa reduzir o seu custo com esse trabalhador e do governo também dar a sua colaboração de uma coisa que não contava, como você disse. Então, quer dizer, a diferença de todos os outros projetos de lei é que nós nós estamos criando um incentivo, mas não estamos tirando dinheiro do caixa de ninguém. Pelo contrário, né? Esse adicional vai melhorar, inclusive, o caixa da Receita, se a empresa for contratar, e o caixa do Zé, se a empresa for contratar. Há um equívoco quando se diz que está se buscando uma alternativa para o primeiro emprego, ou para o emprego com as pessoas por mais idade, às custas de alguém. Nem às custas de ninguém. Porque não é. Não é. Se manter o processo. Exatamente igual. Aquilo que for adicional, aquilo que for adicionado, vai ter um custo menor. É exatamente isso. Tá certo. Tem um ponto no projeto que é um ponto muito interessante, que é o do profissional, do trabalhador com mais de 45 anos. Eu vou te perguntar por que o senhor decidiu colocar isso também. A gente para e pensa que, é um negócio de bom senso, o profissional o trabalhador que tem mais de 45 anos, normalmente ele é um dos mantenedores de uma família, um negócio estruturado. Por quê? É por isso? Tem mais coisa envolvida aí? O que a sociedade está refletindo, que está demandando isso? Olha, primeiro, como eu disse, é a aglutinação de 14 PLs que tramitavam na casa. Então, dentro da expectativa dos parlamentares que criaram os projetos de lei, estava incluído também o aspecto do trabalhador com mais idade. Então, eu estou contemplando a iniciativa dos parlamentares. Eu fui relator e apresentei o substitutivo. Muito bem. Agora, no Brasil é uma coisa interessante. Dos 16 aos 24 fica todo mundo perdido. E acima dos 45 a mesma coisa. Não é? Esse meio da idade é que as pessoas conseguem ter pleno emprego. E como é que você considera uma pessoa com mais de 45 anos de idade velho para o trabalho? Ainda mais porque hoje as pessoas estão com cada vez mais saúde, 70, 75, a cada ano que passa o Brasil aumenta a idade das pessoas, né, a sobrevida das pessoas. Enfim, como é que você considera uma pessoa, um pai de família, como você citou, não é, que tem a sua família para sustentar, idoso para o mercado de trabalho? Então, eu estou pensando nisso. Uhum. Isso tudo tem que deixar muito claro o seguinte: não tem mágica. Não tem mágica. Se o país continuar com o crescimento que vem tendo, e nós já temos uma preocupação com esses problemas que estão acontecendo no mundo hoje, que é evidente que, de certa medida, vai atingir o país. Vai diminuir um pouco a possibilidade se nós tínhamos uma previsão de crescimento de 4,5, de 5, já baixaram para 3, para 3,5, já se fala em 1,5 a 2, quer dizer, isso dificulta o emprego, com certeza. Num país, né, e vamos um dia alcançar isso no nosso país, que o crescimento econômico vem a bons passos, nós não vamos precisar aplicar. Nós temos aqui ter uma salvaguarda, e hoje se faz necessário você abrir o programa dizendo: nós temos aqui alguns milhões de desempregados no país, que alguém tem que ter olho para isso, e quem tem que ter olho para isso é o parlamento. Não é? Quem tem que cuidar disso é o parlamento, e nós estamos cumprindo o nosso papel. Especialmente porque a gente observa que uma carreira profissional, ela começa com um serviço com menos responsabilidades e mais tarefas, mas quando um profissional já está nos seus 40, 45 anos, normalmente a carreira dele já se transformou de menos tarefas e mais responsabilidades. É um trabalho muito mais baseado no mental, na experiência que faz com que o cara continue. Deputado, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por ter vindo, para a gente ter tido essa conversa, e a você de casa, eu gostaria de agradecer pela audiência. Eu te espero no próximo Palavra Aberta.